Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa avaliação de história logo mais hoje à tarde? Tenho a mais absoluta certeza de que sim, tá? Pessoal, eu venho aqui nesse vídeo fazer uma breve recapitulação dos conteúdos que cairá logo mais à tarde na nossa avaliação, tá? E os conteúdos que eu trago aqui está relacionado ao módulo 1, capítulo 1 do nosso livro, né, que trata do iluminismo. Então, professor, o que foi o Iluminismo? O Iluminismo, pessoal, foi um movimento filosófico e intelectual que ocorreu na Europa do século XVIII, exatamente, tá? Então, este movimento intelectual veio justamente a defender princípios, né, que defendem a liberdade, igualdade e fraternidade, e também o individualismo e a nossa ciência moderna, né, que temos hoje em dia. Então, estes princípios, essas ideias, né, ajudaram a formar a sociedade que nós temos hoje, né, uma sociedade democrática, livre, tá, onde nós temos liberdade e temos os nossos direitos garantidos, né, os nossos direitos individuais garantidos. Então, pois bem, eu vou listar aqui para vocês, tá, alguns dos intelectuais filosóficos, né, iluministas, né, e as suas ideias e o que eles eram contra, tá? O primeiro deles é o John Locke, considerado o pai do iluminismo, e ele vem a defender a liberdade, né, a individualidade, tá, e o direito das pessoas terem acesso à propriedade privada. Já Galileu Galilei, já no campo da astronomia, vem justamente a reforçar as ideias do heliocentrismo, né, que tem o Sol como no centro do universo e os planetas girando em torno dele, né, e contra o geocentrismo, né, que era o contrário, que era a Terra que era o centro do universo e os planetas girando em torno dele. Já Isaac Newton vem a propor leis que ele considera como leis universais dos movimentos do corpo terrestre e celeste. Não é? A mais célebre deles, eu diria que uma das principais, é a lei da ação e da reação. Já Montesquieu, não é, veio a propor um novo regime político, tá? Um novo regime político que está pautado na divisão dos três poderes, né? O executivo, né? O judiciário, tá? E o legislativo. Tá? Todos esses três poderes têm os seus papéis, suas atividades, têm as suas atribuições, tá? E são autônomos e independentes entre si. Tá? E esse modelo nós conhecemos hoje em dia como república, né? Que é um regime seguido aí por maioria dos países ocidentais no mundo. Tá? Já Voltaire veio a defender o pensamento racional, vem a defender a nossa ciência moderna, ao uso da razão ao invés da emoção. E com isso, né, ele vai ferozmente contra os princípios que são defendidos pela Igreja Católica, tá? E Voltaire diz o seguinte também, né? Que um soberano esclarecido, um rei, uma rainha esclarecido, né, que pauta as suas decisões nos princípios do iluminismo, não é, ele não vê problema nenhum, né, em ser contra esse regime, né, uma vez que a sua governança, né, as suas decisões estão pautadas nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Né, e com isso, né, muitos reis, né, muitas rainhas, muitas monarquias da Europa passaram a aderir, tá, ao movimento iluminista, né, até mesmo uma forma para não cair, né, para não ser derrubado, né, e não se tornarem alvos desses intelectuais, né, e estes são conhecidos, né, na Europa como os déspotas esclarecidos, tá? Já Rousseau, né, vai defender um contrato, então você, sujeito, deve ter um contrato, né, chama de contrato social, tá? Então você vai emprestar a sua força, você vai emprestar a sua intelectualidade, né? Um pouco da sua força, um pouco da sua intelectualidade para o bem comum, né? Para que possa estabelecer ali um limite à fronteira da sua liberdade, da sua e a do outro. Né? Então a minha liberdade acaba quando a do outro começa, né? E essa fronteira, né? E ao você ceder, né, você vai estar estabelecendo uma fronteira e está garantindo ali, tá, um bem comum para que todos possam ter a sua individualidade prevalecida e possa ter a sua liberdade ali
prevalecida, né? E é a base da nossa sociedade democrática, né, de direito, né, do nosso Estado democrático de direito. Então, a cada 4 anos, né, nós, né, cidadãos, vamos às urnas eletrônicas eleger os nossos governantes, eleger os nossos representantes, para que eles possam tomar decisões que estejam pautadas, tá, na coletividade e no bem comum, que é aí um dos nossos princípios do nosso Estado democrático de direito, tá? Adam Smith, tá, no campo econômico, é, propor um novo modelo econômico, né? Um modelo econômico totalmente avesso, né, ao que era o mercantilismo que era pautado, né, em 3 principais características, que era o protecionismo, a intervenção do Estado, tá, e o monopólio do Estado. Então ele vai ser contra e vai propor uma lei que ele considera como uma lei natural, né, geral, que é a lei da oferta e da procura. Então, para Adam Smith, quando o setor produtivo, tá? Quando o setor produtivo ele produz, tem a sua capacidade produtiva que está acima que está acima do mercado consumidor, ou seja, a oferta está maior, tá, do que a procura, então você tem ali uma concorrência maior e a consequência disso é a queda dos preços. Agora, ao contrário, quando o setor produtivo, né, os comerciantes, setor produtivo, tem uma capacidade de produção inferior, tá, ao mercado consumidor, obviamente você tem ali uma concorrência menor e, consequentemente, um aumento dos preços. Então, isso é dado por si só, sem qualquer intervenção do Estado na economia, né? Que é o princípio, hoje em dia, né, da nossa economia moderna, que é o neoliberalismo. Tá? Então, professor, então essas ideias, esses intelectuais influenciaram, pessoal, né, diversos movimentos políticos revolucionários ao redor do mundo, né, não só da Europa. 2 deles aconteceram na Inglaterra. Então, eu destaco aqui a Revolução Gloriosa, tá, que veio justamente a reformular a monarquia britânica, tá, e veio justamente a estabelecer as funções de uma monarquia parlamentarista, aonde dentro da monarquia parlamentarista se tem o chefe de Estado, que é exercido pelo rei, né, pela família real, e o chefe de governo, que é exercido pelo parlamento, do qual eles ali vão eleger o seu governo, seus gabinetes ministeriais, né, através aí do primeiro-ministro. Tá? E é um modelo parlamentarista que vigora, né, na grande maioria das nações europeias, tá? Hoje em dia. Né? A outra, né, foi a primeira revolução industrial da humanidade, né, que também aconteceu na Inglaterra. Tá? E a principal característica dela, eu diria, está justamente na ampliação, na capacidade que o setor produtivo britânico teve, tá, em aumentar e ampliar sua capacidade produtiva, tá, em um menor tempo possível. Né? Então, a produção ampliou muito, né? A linha de produção se modernizou, tá? Ampliou mais a sua capacidade de produzir, ampliou muito e o tempo foi reduzido. Tudo isso, né, graças às invenções das máquinas, né, da introdução aí das tecnologias, tá? Das máquinas de tecelagem, por exemplo, né, dos trens a vapores, por exemplo, tudo isso veio a contribuir com que o setor produtivo industrial inglês aumentasse, potencializasse ainda mais, tá? E explorasse outros mercados consumidores, não só os dos britânicos, né? Mas também na Europa, na África, na Ásia e aqui na América também. Tá? A outra, né, outro movimento foi a Revolução Francesa, que ocorreu na França entre os anos de 1789, tá, a 1799. Tá? E foi um movimento muito radicalizado na Europa, muito intenso, tá? Muito sangue foi derramado nesse período, tá certo? Porque justamente pela intensidade também que foi o regime monárquico absolutista francês, né? Que ainda estava bastante arraigado. Né? Fora também que boa parte desse período do território francês ainda também estava, tá?
em um regime ainda de servidão. Então, não estávamos na plenitude do capitalismo industrial como estavam os ingleses, tá? Então, por isso, né, foi intenso, radicalizado, violento, se derramou muito sangue. Mas, no final das contas, né, a Revolução Francesa conseguiu atingir seus objetivos, né? Conseguiu atingir, e ainda no século XVIII, né, na metade do século XVIII para o início do século XIX, né, a França, né, passa agora também a ser uma potência e a expandir seus territórios, né, para outros países da Europa, né, a exercer um domínio europeu, tá? E já aqui na América, né, vindo aqui para a América, tivemos, tá, a independência dos Estados Unidos no ano de 1777, tá? Um dos primeiros países a se tornar independente das Américas, já como uma república, né? Já pautado na separação dos três poderes, não é? E também estabelecido num regime federalista, tá? Do qual você tem um chefe de governo, né? Que tem a capital em Washington, né? Que está sediado em Washington, e também você tem as unidades federativas que são autônomas, né? Que têm autonomia para formular suas leis, né? Seus projetos, enfim, tá? E é uma das democracias mais consolidadas e mais fortes que nós temos no mundo, tá? É a democracia dos Estados Unidos. Também aqui na América, tá? Tivemos o primeiro país a se tornar independente, tá? Dos espanhóis, né? Era colônia espanhola, que foi o Haiti, no ano de 1804. Tá? Então, o movimento de independência do Haiti, ele teve como inspiração os ideais iluministas, né? E também a Revolução Francesa, né? Até porque foi justamente lá a independência protagonizada por negros africanos que foram para lá trabalhar como escravos, tá? E como não bastasse, né, nós também não poderíamos ficar de fora aqui no Brasil, tá? Houve a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá? Nesse período, o Brasil, do século XVIII, tá? Nesse período, o Brasil ainda era colônia de Portugal, nós ainda estávamos sob o domínio colonial português, e aqui os portugueses exerciam exclusividade, tá? E monopólio da extração de pedras preciosas, né? Ouro e prata, ali na região de Minas Gerais, no Goiás e na Bahia, tá? E foi justamente nessas regiões mineradoras que floresceu esse movimento de caráter separatista, que eram contra o domínio, contra o monopólio português e almejavam, né, as suas independências, queriam a independência, né? Mas, tá, infelizmente, a coroa portuguesa foi implacável contra esses movimentos, tá? Foi implacável, conseguiu repreender e reestabelecer o pacto colonial, né, entre um pacto colonial do qual ainda ficamos de colônia em Portugal até o finalzinho, tá, do século XVIII e ali no início do século XIX, né, que veio justamente com a vinda da família real portuguesa para cá, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Eu espero aqui ter esclarecido as dúvidas de vocês, tá bom? Né? Aguardo vocês mais tarde na nossa avaliação, certo? Boa sorte a todos, tudo de bom e tchau, tchau, pessoal.